Fala galera, tudo bem? Espero que todos vocês estejam sobrevivendo aí a essa quarentena. Dificuldade traz facilidade, vamos aí todos manter firmes e fortes aí a perseverança. Fique em casa, hora de estudar, falar um pouquinho sobre processo do trabalho. E dando continuidade à nossa matéria, estamos aqui via Moodle agora, vou colocar um vídeo para vocês, um material de apoio também. E finalizamos na aula passada 2 temas importantes, competência material e territorial. Eu vou falar um pouquinho sobre partes na Justiça do Trabalho, nomenclatura, falar um pouquinho questão de advogado, partes, substituição processual, uma matéria bastante interessante, não é difícil, mas vamos lá. Primeira questão, nomenclatura. No processo trabalhista, gente, diferente do processo civil, nós denominamos as partes como reclamante e reclamado, né? Reclamante aqui o empregado, reclamado normalmente a empresa, não necessariamente, mas normalmente a empresa. Lembrando, por exemplo, que no caso do empregador doméstico é uma pessoa física que está sendo reclamado, mas normalmente reclamante e reclamado. Temos também a denominação de suscitante e suscitado quando o processo envolve categorias profissionais, sindicatos profissionais, dissídios coletivos, olha, sindicato suscitante, sindicato suscitado. E também podemos eventualmente chamar de requerente e requerido em algumas ações trabalhistas que envolvem o procedimento civil aplicado ao processo do trabalho. Exemplo, ação de consignação e pagamento, vamos falar lá requerente e requerido ou consignante e consignado. E também requerente e requerido muito utilizado na chamada ação para apuração de inquérito, né? Ação de inquérito para apuração de falta grave. Quando nós temos aqui uma situação onde eu quero dispensar um empregado, ele é estável, em especial o dirigente sindical, tem uma estabilidade garantida por lei, e nós temos que ter uma autorização do juízo para formalizar essa dispensa, a chamada ação de inquérito para apuração de falta grave na Justiça do Trabalho. Nessa situação específica, uma ação da empresa pede uma autorização para o juiz para entrar com a dispensa daquele empregado estável, o dirigente sindical. Então nós denominaremos aqui requerente e requerido, mas normalmente 90% das ações que envolvem a Justiça do Trabalho, reclamante e reclamado. Capacidade de ser parte, gente, lembra, a capacidade de ser parte é a capacidade de estar, né, em juízo pleiteando algo para si. O que nós temos que lembrar? A pessoa física, para ser parte, exige apenas a personalidade civil, lá no artigo 2º do Código Civil, fala lá, em relação à pessoa natural ou física, inicia-se aqui com o nascimento com vida, ressalvado, é claro, os direitos do nascitura. Então, na Justiça do Trabalho, lembra, capacidade para ser parte, né? Não precisa, eventualmente, a pessoa ter mais de 18 anos de idade, a pessoa nasceu com vida, tem capacidade de ser parte. Cito como exemplo, olha, uma pessoa que é um funcionário de uma empresa, sofreu um acidente de trabalho e infelizmente faleceu. Olha, decorrente desse falecimento, eventualmente o seu filho, com 1, 2, 3 anos, ou até mesmo o nascituro, nascendo com vida, pode pleitear uma indenização perante a Justiça do Trabalho decorrente desse fato, desse acidente do trabalho. Então lembra aqui que nós temos aqui a capacidade de ser parte da pessoa física e também a capacidade de ser parte da pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, lembra, inicia-se com a inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro. A empresa inicia-se, cria-se vida à pessoa jurídica a partir da inscrição de seus atos constitutivos, normalmente na junta comercial. Então temos aqui capacidade de ser parte, 2 hipóteses, a pessoa jurídica e a pessoa física, ambas podem ser parte numa relação laboral, num processo trabalhista. Lembra aqui então, capacidade de ser parte da pessoa física e também a capacidade de ser parte da pessoa jurídica. Algumas situações específicas que geravam dúvidas na doutrina é que eu quero trazer para vocês ao debate. Por exemplo, entes despersonalizados. Algumas pessoas não têm personalidade jurídica. Questiona-se, não tendo personalidade jurídica, pode ser parte no processo trabalhista? Primeira questão, falar um pouquinho de quais seriam esses entes despersonalizados. Várias pessoas, né, consideradas como entes despersonalizados. Cito exemplo, massa falida. Cito exemplo, o espólio. Cito exemplo, o condomínio, né? Então nós temos aqui algumas situações onde temos aqui entes despersonalizados que não têm personalidade jurídica e se poderiam ou não ser partes num processo laboral. Sim, claro que sim, sem problema nenhum. Você pega, por exemplo, o espólio, ele pode responder um processo trabalhista, pode ser parte de um processo trabalhista, desde que eventualmente tenha a capacidade de ser parte ou tenha participado naquela relação laboral.
Cito como exemplo aqui, imagina só determinada pessoa de idade, um idoso que tem uma cuidadora que faz esses cuidados e esse trabalha dentro da sua residência e ele vem a falecer. Opa, aquela pessoa quer processar para discutir qualquer tipo de direito à verba trabalhista, vai ingressar, não, a pessoa morreu, vai entrar contra o espólio, que é um ente despersonalizado e vai responder esse processo trabalhista. Da mesma forma o condomínio, quem mora em prédio, quem mora em condomínio, olha, o condomínio é um ente despersonalizado, mas tem capacidade de postular e ser postulado, ou seja, vai poder responder. Olha, temos um funcionário num prédio que quer discutir aí alguma verba trabalhista, vai entrar contra ação contra o condomínio, que é um ente despersonalizado. E da mesma forma, os demais entes despersonalizados poderão ser partes também num processo aqui na Justiça do Trabalho. E não confundam, gente, a capacidade de ser parte com a capacidade processual, a capacidade de estar pleiteando em juízo. Lembrando que a capacidade civil plena dos empregados ocorre aos 18 anos de idade, nos termos do artigo 792 da CLT. Então lembra, a capacidade civil plena dos empregados ocorre aos 18 anos. Por quê? Com 18 anos de idade, a pessoa pode pleitear na Justiça do Trabalho sem nenhum tipo de necessidade de estar representado por alguém. Ou seja, a capacidade civil plena de estar em juízo, de estar sendo processado ou de processar, ocorre aos 18 anos nos termos do artigo 792. Lembrando o tema específico, que é a questão do trabalho do menor. Olha, menor pode trabalhar? A Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, inciso 33, proíbe o trabalho aos menores, trabalho noturno, periculoso e insalubre aos menores de 18 anos. E de qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então lembra que a questão do menor, a pessoa pode trabalhar eventualmente a partir dos 16 anos, desde que não seja noturno, periculoso ou insalubre, e lembra a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Eventualmente essa pessoa que não tem capacidade plena de estar processando, quer entrar com uma ação, tem que estar devidamente representada. Então lembra, a capacidade civil plena para ingressar com uma ação trabalhista ocorre aos 18 anos nos termos do artigo 792. E eventualmente, se quiserem pleitear algo inferior a essa idade, regra geral, tem que estar devidamente representado. O artigo 793 da CLT fala lá, reclamação trabalhista de menores de 18 anos serão feitas por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria Regional do Trabalho ou pelo sindicato profissional ou pelo MP estadual ou curador nomeado em juízo. Então a regra qual é? A regra é 18 anos, todos podem ser pleitear, entrar com a ação, e se for menor de 18 anos tem que estar de acordo com o seu representante legal. Normalmente o menor, quem é seu responsável, né? Os pais, os maiores de idade vão estar representando em juízo, como é, por exemplo, numa ação de alimentos, que é muito comum lá no cível, fazendo um paralelo ao processo do trabalho. Aqui na reclamatória trabalhista vai estar com o seu representante legal e, na ausência dele, vem a lei e fala que, olha, a Procuradoria Regional do Trabalho, o sindicato profissional também poderá aqui está nessa situação representando. Um ponto importante, professor, mas e a questão da emancipação? Olha, nós sabemos que de acordo com o artigo 5º do Código Civil, a pessoa pode se emancipar, né? De que forma? Pela concessão dos pais, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, ou também pela existência de relação de emprego, desde que nesse último caso o menor com 16 anos de idade tenha economia própria. Olha, se a pessoa é emancipada, foi emancipada, possui, adquire capacidade processual plena, sim ou não? A questão aqui é divergente, gente, tá? A questão aqui é uma divergência doutrinária, mas lembra, na maior parte das vezes, olha, se tem menos de 18 anos de idade, precisa estar devidamente representada. Se já foi emancipada, adquiriu capacidade processual, é uma doutrina aí bem constante e que dá um embasamento bem forte na propositura de eventuais ações trabalhistas. Então lembra também a questão da emancipação. E um outro ponto importante que envolve parte, procedimentos e também ação trabalhista, estamos falando aqui sobre a questão do jus postulandi no processo do trabalho. Falamos sobre o princípio do jus postulandi na nossa primeira aula. Artigo 791 estabelece que empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Lembra,
O jus postulandi tem uma súmula que fala até onde vai, não prevalece no TST, o jus postulandi vai até apenas o Tribunal Regional do Trabalho e para aquelas ações que iniciam-se na vara. Se é uma ação, por exemplo, que envolve mandado de segurança, rescisória, que começa lá no TRT, aí não dá, tem que estar representado por advogado. Mas lembra que a questão do artigo 791 e o princípio do jus postulandi que já falamos. Inclusive, mencionei para vocês também a súmula 425, que fala: o jus postulandi limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando ação rescisória, não alcançando ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Outro tema importante, a gente falar um pouquinho da representação no processo do trabalho. O representante age normalmente no processo em nome do titular da pretensão, defendendo o direito próprio do próprio representado. Ou seja, nós temos algumas situações onde eu falei, olha, o menor de idade está representado pelo seu pai ou pela sua mãe naquele processo trabalhista. Nós temos dois tipos de representação, a chamada representação legal e também a representação convencional. Representação legal, cito como exemplo as pessoas jurídicas de direito público, que estão devidamente representadas, por exemplo, por seus procuradores. Você pega lá o artigo 775 do Código de Processo Civil, fala lá da representação legal. Quem representa processualmente o prefeito, o procurador do município. Quem representa o governador, o procurador do estado. Eventualmente, o presidente da república, o advogado-geral da União, eventualmente a Fazenda Nacional. Então lembra aqui a representação legal, aquela que está prevista na lei. E nós temos também a representação convencional, representantes indicados pelas pessoas jurídicas para que coloquem alguém representando eventualmente o sócio da empresa. Imagina só, uma representação convencional, aonde a empresa está sendo processada, quem representa a empresa? O sócio, só que o sócio não pode ir na audiência, o sócio não pode estar naquele ato processual, então nós temos aqui uma representação, onde a empresa nomeia um representante para estar em seu lugar. Muito comum aqui no processo do trabalho a figura do preposto, já volto a falar sobre ele. E antes disso, falar um pouquinho a diferença da representação para assistência, porque ao contrário da representação, a assistência apenas supre a deficiência da declaração da vontade do assistido, sem substituí-lo. Exemplo, aqui a gente pode falar a questão dos menores. E estava falando do preposto, falar um pouquinho sobre a questão do comparecimento na audiência. O artigo 843 da CLT, gente, estabelece que na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. Ou seja, a audiência trabalhista, a audiência inicial, a audiência una, a audiência de instrução, tem que estar o representante da empresa como regra. Quem representa a empresa? O sócio. Quem representa aqui, eventualmente, a empresa é o sócio. Na ausência dele, poderemos eventualmente colocar representantes, que é o chamado preposto. Algumas exceções. Em reclamações plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar-se pelo sindicato profissional. Então, quando eu tenho uma reclamação plurima, uma ação de cumprimento que envolve sindicato profissional, lembrando que reclamação plurima, gente, é aquela ação que tem vários autores ou vários réus. Imagina só onde eu tenho 20 reclamantes pedindo hora extra contra a empresa. Nem cabe 20 pessoas dentro da sala de audiência, ou seja, nessa reclamação plurima a gente pode ter uma pessoa do sindicato representando todo mundo, assim dispõe o artigo 843 da CLT. Então lembra aqui a questão do comparecimento e das reclamações. E a questão da substituição do empregador, que é o principal, onde o parágrafo 1º do artigo 843 fala: é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então lembra que aqui, gente, o sócio da empresa não pode ir, ele pode nomear um preposto no seu lugar. Dois pontos importantes. O preposto precisa ter presenciado os fatos? Não. O preposto tem que ter conhecimento de todos os fatos. Ele não precisa ter presenciado aquele fato em si, da qual ele vai depor. O que ele tem que ter é conhecimento do que aconteceu na empresa, porque ele está substituindo o empregador, o sócio, que é o representante legal. E o que acontece muito, às vezes em depoimento de prepostos, é quando ele fala que eventualmente desconhece aquele fato, que não participou, que não presenciou. Infelizmente, nesse caso, é aplicada a pena de confissão, porque o preposto tem que ter
conhecimento de todos os fatos, não precisa ter presenciado, mas precisa ter sim conhecimento nos termos do artigo 843. E uma questão importante também que envolve preposto, que a reforma trabalhista modificou recentemente, que antigamente o preposto deveria necessariamente ser empregado da empresa. Olha, o preposto para representar o sócio tem que ser empregado da empresa. Veio a reforma trabalhista e isentou essa obrigatoriedade do preposto ser empregado. Então lembra, agora o preposto não precisa mais ser empregado da empresa, nos termos do parágrafo 3º do artigo 843 da CLT. E uma outra questão também que envolve preposto é que num processo trabalhista, olha, imagina só a empresa quer nomear um preposto, não precisa mais ser empregado, eu vou nomear quem? Nomeia o seu advogado, né? A pessoa que está fazendo a sua defesa. Não dá, gente, lembra? O artigo 23 do Código do Estatuto da Advocacia veda expressamente que o advogado exerça de forma simultânea no mesmo processo as funções de advogado e preposto. Então lembra que aqui o preposto não precisa ser empregado, o preposto tem que ter conhecimento dos fatos, não precisa ter presenciado todos os fatos, e o advogado não pode exercer essas funções de advogado e preposto. Tudo bem até aqui? Uma questão importante, olha, tem alguma ação trabalhista proposta e o empregado ele está doente ou teve algum motivo relevante da qual ele não possa comparecer. O parágrafo 2º do artigo 843 da CLT prevê que nessas hipóteses o empregado também pode fazer-se substituir. Da mesma forma que a empresa pode nomear um representante, que seria o seu preposto, que não precisa ser empregado, apenas ter conhecimento dos fatos, não precisa ter presenciado nada, apenas ter conhecimento dos fatos. Lembra que o empregado, nesses casos de doença ou motivo relevante, também poderá indicar alguém no seu lugar. Normalmente, vai indicar quem? Alguém vinculado ao sindicato profissional ou alguém que trabalhe de sua confiança. Vai chegar lá para o juiz e vai falar, olha, infelizmente a pessoa não pôde comparecer, está doente aqui, tá? E com isso o juiz não poderá extinguir, eventualmente aplicar qualquer tipo de penalidade ao processo, ao empregado, pelo não comparecimento naquele ato formal e solene. Tudo bem? Que mais, gente? Grupo econômico. Olha, em algumas situações, o que acontece? A gente envolve várias empresas dentro de um processo. Eu tenho um grupo econômico, a empresa A, B e C estão respondendo. Eu posso colocar uma pessoa representando as três empresas? Aqui, gente, nessas questões que envolvem grupo econômico, há uma divergência por parte da doutrina, tá? O ideal é que cada empresa esteja devidamente representada, tá? O ideal é que cada empresa esteja devidamente representada. Mas agora, com a questão da reforma trabalhista, onde não é mais exigido que o representante seja empregado da empresa, então pode ser que eventualmente uma pessoa represente mais de uma empresa ou não, mas lembrando que o ideal é que cada empresa pertencente ao grupo econômico tenha seu representante, aquela pessoa que fale em nome dos sócios da empresa e responda os questionamentos no processo. E o mandato tácito, gente, lembra que vocês tiverem direito às obrigações, que mandato nada mais é do que aquele instrumento onde alguém outorga poderes para alguém representá-lo, a chamada procuração, né? E nós temos aqui a questão da procuração adjudícia, muito comum também no processo do trabalho, onde nós temos aqui a outorga do cliente outorgando poderes para nós representarmos. Essa procuração normalmente é expressa, só que por muitas vezes a parte não junta a procuração no processo, mas tacitamente o advogado estaria com poderes de representação. Vou dar um exemplo. Eu vou representar o cliente numa audiência e não junto procuração nos autos nem subestabelecimento. Ou seja, o fato de eu estar naquela audiência com o cliente do meu lado, para a Justiça do Trabalho, seria um mandato tácito, ou seja, tacitamente o cliente estando ali comigo na frente de uma autoridade, na frente do juiz, ou seja, eu tenho poderes para representá-lo. Mandato tácito tem validade ou não no processo do trabalho? Gente, esse tema está pacificado por uma orientação jurisprudencial de número 286 da SDI 1, da Seção de Dissídios Individuais 1, lá do Tribunal Superior do Trabalho. Então lembra, o mandato tácito tem validade no processo trabalhista. Agora, o que tem que lembrar apenas é a questão dos poderes, tá? Prevalece no mandato tácito apenas o exercício do poderes para o foro em geral. Ou seja, se eu não tenho poderes específicos na procuração, eu só posso representar ali em qualquer instância o juízo, exercer os atos de advocacia. Não vou poder, por exemplo, fechar acordo, dar quitação no processo, porque isso tem que estar expressamente consignado
nas procurações adjudícias. Então lembra, o mandato tácito tem validade e prevalece apenas os poderes para o foro em geral, os poderes especiais, os poderes que têm que estar expressos na procuração para o advogado representar o cliente naquela situação. O mandato tácito aqui não teria validade. E lembra também que com o mandato tácito eu não posso subestabelecer a outrem nem a ninguém, tá? Se eu tenho um mandato tácito aqui, ou seja, eu fui no processo representando aquele cliente naquela audiência, eu não posso apenas com o mandato tácito colocar alguém no meu local, tá? Eu tenho no meu lugar, eu tenho que ter aqui a autorização expressa do meu cliente para subestabelecer a outrem com ou sem reservas de poderes. Lembrando que nós temos dois tipos de subestabelecimento: subestabelecimento com reservas de poderes e subestabelecimento sem reservas de poderes. Com reservas de poderes, eu subestabeleço a outrem e continuo trabalhando, dois advogados no mesmo processo. Quando eu subestabeleço sem reservas de poderes, é naquela situação que eu passo para outro colega e não tenho mais vinculação e responsabilidade alguma na condução daquele processo e daquele procedimento. Não confundam também, gente, a diferença de procuração apud acta com mandato tácito. Tá? O mandato tácito é quando tacitamente o fato de estar com o cliente na presença do juiz presume-se a minha representatividade para advogar para ele em qualquer instância o juízo. A procuração apud acta não. Procuração apud acta é aquela que é realizada de forma solene no ato, na ata da audiência. Olha, eu estou com o cliente do lado, não juntei procuração e peço ao magistrado de excelência, por favor, consigne em ata a procuração do mandato que está sendo outorgado para minha pessoa agora. E o juiz consigna na ata a procuração apud acta. Também não é muito comum isso acontecer, mas tem previsão legal. Aqui a questão da procuração apud acta também no processo do trabalho. Só não confundam o que é a procuração apud acta, que é aquela realizada formalmente na ata da audiência, e o mandato tácito não. Tacitamente, o fato de estar com o cliente do lado na presença do magistrado, tacitamente presume-se que aquele cliente passou poderes para eu representá-lo. E lembra também, gente, a questão da assistência judiciária. Na Justiça do Trabalho, o artigo 14 da Lei 5584 de 1970 prevê assistência judiciária é prestada exclusivamente ao trabalhador através do sindicato da categoria profissional. Então lembra, a assistência aqui trabalhista vai ser dada pelo sindicato profissional. Importante, independentemente de ser sócio, tá? Se eu não sou sócio do sindicato, o sindicato tem o dever de me dar assistência nos termos do artigo 14 da Lei 5584 de 1970. E lembra também um ponto importante que fala da gratuidade de justiça no processo do trabalho. O artigo 790 da CLT sofreu alteração aqui com a reforma trabalhista recente. E o que ficou? Esse tema, em que pese há uma grande divergência, algumas ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, tratando da reforma trabalhista, vou falar um pouquinho de como é que ficou o texto da lei, tá? O parágrafo 3º do artigo 790 fala assim: é facultado aos juízes e presidente dos tribunais do trabalho conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Então, basicamente, no seu trabalho, qual ficou a regra prevista na lei? Olha, eu recebo 40% do benefício da Previdência, inferior a 40%, eu tenho direito à gratuidade de justiça. Então, aqui uma divergência muito grande com relação à declaração ou não. Os juízes, no modo geral, vêm aceitando ainda, continuando aceitando a questão da declaração de pobreza, onde nós declaramos que não temos condições, isso tem validade. Mas fica aqui para o debate a questão do texto da lei. O texto da lei é claro: olha, eu tenho que receber se inferior a 40% para ter a questão da gratuidade. E lembra, gente, que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. Ou seja, aquela situação onde falava que era apenas ter que declarar a hipossuficiência, agora vem o texto da lei e pede a comprovação, como vem ocorrendo muito no processo civil. Os juízes trabalhistas, do modo geral, estão bastante reticentes com relação à aplicação desse dispositivo e vêm concedendo reiteradamente, na maior parte dos procedimentos,
a gratuidade de justiça para quem declara nas penas da lei. Mas lembra aqui que são decisões pontuais e lembra aqui o texto da lei que vem sendo muito pedido em prova em concurso público. Então lembra, tá? Primeira questão, para ter gratuidade, receber 40% do regime da Previdência ou menos. E lembra também, desde que seja comprovada a insuficiência de recursos nos termos do parágrafo 4º. E lembrando também que mesmo tendo gratuidade de justiça, vem lá a lei e fala, olha, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça. Então, na Justiça do Trabalho, aqui, se eu entro com determinado pedido, tenho gratuidade de justiça e perco a perícia, eu vou pagar. Tá? E vou pagar. Olha, mas eu não tenho dinheiro, de que forma que eu vou pagar? Vou tirar do meu crédito, eventualmente eu sou responsável pelo pagamento dessa verba sucumbencial. E lembra, gente, que para fixação dos valores dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E com relação à perícia, um tema muito importante também, que a reforma veio trazer para nós, que já estava sendo objeto de discussão por muitos anos, e o Tribunal Superior do Trabalho baixou uma OJ dizendo com relação ao adiantamento dos honorários periciais. Temos uma orientação jurisprudencial nesse sentido, e a reforma veio agora também com texto expresso dizendo: o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícia, ou seja, não podemos pedir na Justiça do Trabalho honorários prévios para o perito começar a trabalhar. Como ocorre muito no civil, deposite honorários prévios para o juiz fazer o laudo e depois do laudo vamos ver quem perdeu. Não, na Justiça do Trabalho, quem vai pagar o perito é quem perdeu, a parte sucumbente, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça. O juiz pode exigir honorários prévios? Não, tem uma orientação jurisprudencial nesse sentido e o texto da lei também é nesse sentido. Lembrando, gente, que somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então veio a lei e fala assim, olha, quem vai pagar a perícia, tá? Os honorários do perito, quem vai pagar? Quem sucumbiu, quem perdeu. Mas eu tenho gratuidade de justiça, pouco importa, você vai pagar porque você sucumbiu. Mas eu não tenho dinheiro, vou tirar do seu crédito no processo trabalhista. Mas o meu processo não deu crédito nenhum, vou pegar de outro processo. Não tenho nada. Dessa forma, o perito tem que receber, porque ele trabalhou. Aqui, excepcionalmente, a União vai custear o laudo, vai pagar os honorários periciais. Mas a regra é os honorários do perito, a parte que perdeu, a parte que sucumbiu, que vai pagar. Mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça. Lembrando também que não cabe honorários prévios para adiantamento dos trabalhos do perito. Tudo bem? Questão da justiça gratuita ao empregador, gente. Lembra? Era um tema divergente que é possível hoje também que o empregador tenha gratuidade de justiça. Imagina só uma empresa que está em falência, massa falida, tem inclusive a súmula 86 que fala a diferença da massa falida para as empresas em liquidação extrajudicial. A gratuidade de justiça que vai sim para a massa falida, as empresas em liquidação normalmente tem que recolher o preparo de eventual recurso, mas a massa falida tem o benefício do preparo. Mas lembra que aqui, em caráter excepcional, a gratuidade de justiça também pode ser concedida à pessoa jurídica ou ao reclamado, lembrando, que pode ser uma pessoa física respondendo uma ação trabalhista, se tem o caso do empregador doméstico. Comprovada a hipossuficiência, o juiz aqui, comprovada a hipossuficiência, poderá também deferir justiça gratuita ao empregador. Tudo bem? Substituição processual, gente, é um tema importante quando a parte em nome próprio pleiteia direito alheio, desde que autorizado por lei. Muito comum aqui, o sindicato na Justiça do Trabalho como substituto processual. E o Supremo sempre concedeu uma interpretação ampliativa no sentido de que os sindicatos está assegurada a substituição processual geral e irrestrita. Ou seja, lembra, o sindicato profissional tem aqui a possibilidade de estar representando os seus associados em juízo perante a Justiça do Trabalho como substituto processual. Não confundam a substituição processual com a sucessão processual, que a sucessão processual consiste na substituição das partes no curso do processo, podendo ocorrer por ato inter vivos ou causa-mortes. Causa-mortes é mais simples, gente? Vocês vão ter ainda direito da família
Mas normalmente quando uma pessoa morre, vem o espólio e substitui naquela situação processual. Nós temos aqui os seus representantes legais tomando aqui a frente da situação. Morreu não é porque morreu que o processo acaba. Nós temos aqui o espólio respondendo. Quanto à responsabilidade do espólio, de que forma, como, aonde, isso tudo em direito de família. Para nós aqui, lembra, a sucessão processual pode ocorrer por atos causa-mortes, no caso o espólio, ou por ato intervivos. Por ato intervivos, gente, nós temos dois dispositivos muito importantes para trabalhar com vocês, que é o artigo 10 da CLT e o artigo 448, que fala que haverá sucessão processual nas hipóteses desses dois dispositivos. O que fala o artigo 10? O artigo 10 fala, olha, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, ou seja, eu não posso mudar a alteração societária da empresa para não pagar empregado. Para nós isso aqui não tem validade nenhuma, tá? Vem a CLT e fala, se alterar a empresa, não é porque você alterou que o empregado vai ser responsabilizado. Imagina só, estou com uma empresa que está para quebrar, eu faço alteração societária, coloco um laranja no meu lugar que não tem para quem responder. Para a Justiça do Trabalho, eu vou continuar sendo sucessor processual. E lembra também o artigo 10A, que veio com a reforma trabalhista, falando aqui do sócio retirante. Um artigo muito importante, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês. O sócio retirante, ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Então agora o sócio retirante, ele vai continuar respondendo de forma subsidiária, lembra, não solidária, subsidiária, pelo período apenas em que figurou como sócio. Somente nas ações ajuizadas até 2 anos da averbada a modificação do contrato, observado uma ordem de preferência. Então, basicamente, hoje eu tenho uma empresa, eu saio da empresa, eu continuo responsável até 2 anos da modificação do meu contrato social, tá? E apenas o período que eu figurei como sócio. Lembrando que essa minha responsabilidade é subsidiária e a ordem de pagamento vai ser o quê? Por lei. Em primeiro lugar, quem vai pagar? A empresa devedora. Segundo, os atuais sócios. E em terceiro lugar, de forma subsidiária, se a empresa devedora não conseguir arcar com o pagamento daquela ação. Se os atuais sócios não conseguirem arcar com o pagamento daquela ação. Assim, de forma subsidiária, eu como sócio retirante aqui vou ser responsabilizado também. E lembra, gente, que o sócio retirante responderá de forma solidária com os demais, apenas e tão somente quando ficar configurada fraude na alteração societária. Então o sócio retirante vai responder, o que diz aqui o texto da lei, expresso, por 2 anos a partir da modificação do contrato, pelas responsabilidades do período que eu figurei como sócio apenas. Agora, se eu fizer uma alteração societária para fraudar direitos e encargos dos trabalhadores, essa fraude caracterizada a minha responsabilidade, além de ser subsidiária, passará por lei a ser responsabilidade solidária por todos os encargos naquela ação trabalhista. E o artigo 448, também um dispositivo importante que fala: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, olha só, não adianta mudar a sociedade, não adianta mudar a estrutura jurídica da empresa, porque o empregado não pode ser prejudicado com isso. Mais uma vez aqui a ideia do artigo 10, onde eu falo que, olha, se eu coloco um laranja no meu lugar, não é por isso que eu estou isento de qualquer responsabilidade. Mudei a estrutura da empresa, continuo como responsável. Lembrando que se for para fraudar, a responsabilidade aqui é de forma solidária. Então lembra aqui, gente, também que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude. Então, mais uma vez aqui nos casos de fraude, tanto a pessoa física, o sócio, vai responder de forma solidária, quanto a empresa também sucedida vai responder com a sucessora. Falamos desses temas, gente, temas importantes que envolvem partes e procuradores na Justiça do Trabalho. A matéria está disponibilizada para vocês. Coloquei algumas decisões recentes também, todo o conteúdo que eu vou disponibilizar no Moodle, para vocês terem ideia de como o Poder Judiciário vem decidindo, em especial essas questões de representação, de sucessão processual, de responsabilidade solidária, subsidiária, sócio retirante, temas bastante comuns que envolvem processo e procedimento trabalhista, mas aqui fica o bate-papo da aula de hoje com relação a esses temas.
Queria mais uma vez aqui agradecer a participação de todos nessas aulas online e colocar à disposição qualquer dúvida, não apenas no Moodle, nas redes sociais, meu WhatsApp, e-mail, estamos aqui à disposição. Durante essa quarentena, de longe mais perto, estando aí ao lado de vocês para dirimir, passar essas situações que envolvem o processo do trabalho. Lembrando também que outros materiais estão colocados no Moodle à disposição, tanto para trabalho quanto para participação de todos. Mais uma vez, espero que estejam todos bem, fiquem em casa e o que precisar estamos aqui à disposição. Um beijo a todos e a todas e muito obrigado. Um beijo.